Bom, vou começar o estudo desse material aqui falando primeiramente que tal, eu vou acompanhar a ordem do meu resumo. Essa primeira parte aqui eu não vou falar porque ela não ficou muito coesa. Vou fazer uma introduçãozinha aqui e vou partir falando do conteúdo do resumo aqui, que corresponde. O resumo inteiro ele corresponde da aula 1 de operação até a aula 11, parte 2, onde a gente fala do SAI, né? O PSS, sinal adicional estabilizador. Então, a primeira coisa que o professor ele começou falando no curso foi da malha PF e da malha QV, né? A gente está olhando para o sistema. A gente tem a malha PF e a malha QV. Ele começa falando que a malha PF ela é lenta, a malha QV é rápida. Quando a gente olha para a matéria como um todo, a gente descobre por que ela é rápida. Essa aqui é uma malha mecânica. E essa daqui é uma malha de eletrônica. Tudo que é da parte de eletrônica, de potência, é mais rápido. Então, elas são malhas diferentes. Uma tem uma velocidade muito rápida, que é a malha QV. E a PF, por ela ser mecânica, né? Ela é mais lenta. Ela sempre tá olhando para frequências, aqui ela tá olhando para tensão, tá? Aqui tem diferenças. Na malha PF a gente tem a regulação primária e regulação secundária. A gente vai falar de cada uma aqui, tá? E vai falar dos equipamentos passivos, né? Na verdade, equipamento não é passivo. A gente tem os blocos passivos e a gente tem os blocos ativos que detalham matematicamente os equipamentos, tá? Então, essa daqui é a primeira introdução. Aí eu vou começar falando. Eu acho que eu não vou falar um pouquinho dessa introdução, não. Eu cheguei a fazer um outro vídeo, mas ele ficou muito ruim. Depois eu volto nessa parte aqui. Do isócrono, vou complementando com as coisas que eu vou falando aqui, tá? Porque aqui eu vou começar diretamente falando do bloco fundamental, e aí depois ele vem aqui para regulação primária, ele vai falar do isócrono, eu volto aqui em cima, onde tem coisas escritas do isócrono, tá vendo? Tá meio fora de ordem. Então eu vou começar por aqui. Eu preferi fazer um resumo, eu comecei falando dos pedaços, depois eu decidi fazer um resumo falando dos blocos. Eu achei que ficou mais inteligente, né, e ficou mais fácil de entender. No final das contas, o que o meu cérebro conseguiu absorver melhor foi fazendo esse entendimento por partes, tá? Então, é o que eu vou abordar aqui no vídeo. Eu pretendo terminar pelo menos a parte da regulação primária nesse vídeo aqui. Então, a gente começa aqui com o bloco do sistema. O que é o bloco? Quem que é esse sistema de potência, né? Esse bloco que a gente chama de planta, bloco fundamental. Ele é um elemento passivo, tá? É o que a gente vai controlar, é o que a gente pretende controlar. E ele tem uma coisa muito importante nele, que é o amortecimento próprio, que ajuda que a própria carga dá a sua autorregulação. Todo sistema ele tem uma autorregulação, ele se autorregula, tá? Então, uma característica própria dele. E também tem cargas que tem esse amortecimento. Então, o amortecimento ele é uma característica da carga e do sistema. Então, eu tenho amortecimento. Por exemplo, vai entrar uma carga lá, houve uma entrada de carga no sistema. E ela tem uma porcentagem lá de amortecimento. Então, por exemplo, se entrou 100, ela tem uma porcentagem lá de amortecimento, ela vai, na verdade, vai impactar naquele meu sistema apenas 90. Então, vai amortecer 10. Então, tem amortecimento da carga e tem amortecimento do próprio sistema. A carga que entra, ela já vem com uma característica de amortecimento também, tá? Então,
O sistema, quando ele está operando, ele tem uma quantidade de carga que está operando ali. Essa carga que ele está operando, né, que está sendo atendida, ela tem um amortecimento próprio. E se entrar a carga, ela vai ter um amortecimento, que é uma característica dela, tá? Não é um equipamento, é uma característica da carga, tá? Porque a gente tem carga que às vezes, com o aumento, a diminuição da carga, não gera... gerou aumento de tensão, gerou diminuição de tensão, ou gerou aumento de frequência, diminuição de frequência. Porque as cargas, elas não são sempre... não são sempre do mesmo jeito. Aquele problema que a gente já sabe de modelo ZIP, carga de potência constante, impedância constante. Por causa dessa modelagem das cargas, né, a gente acaba tendo características diferentes. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma explicação que pode ser dada, porque é uma característica da carga que eu estou atendendo, tá? Se a carga já está no meu sistema, essa vai ser uma característica do sistema, o amortecimento da carga que já está sendo atendida. A nova entrada de carga vai ter um D adicional, que no exercício a gente acaba somando os Ds, né? Da carga que já está ali com a carga, o D da carga que está entrando. Isso é importante. Mas mais pra frente, aí num vídeo mais pra frente, eu faço o exemplo mostrando essa parte do D. Então, esse bloco fundamental que a gente tem, esse sistema de potência, tá? É o sistema de potência que a gente está controlando, a gente pode chamar de planta que está sendo controlada. Ela é caracterizada por esse bloco. Então, isso aqui é uma configuração matemática do que a gente está controlando. E ela é dada pelo D elevado a menos 1 dividido por 1 mais ST. O que é cada coisa aqui? O S, né, é da transformada, tá? A gente está recebendo um sinal. Esse sinal aqui é o desvio, carga, geração, ó. Carga, geração. Então, o desvio, carga, geração, vai fazer o rotor acelerar ou desacelerar. Depende se ele está entrando ou não. Por isso que é um DS ali, tá falando de variação. E aqui eu tenho variação da potência gerada, né? E o distúrbio de carga, o quanto que entrou. E aí ele vai gerar uma variação de frequência. Isso que é importante. O que sai ali é uma variação de frequência. Que a gente coloca lá um medidor, né? O ΔF final. A gente também pode chamar de planta ou equação de balanço, tá? Esse bloco aqui. Então, vamos definir o que é cada coisa aqui, ó. D é o amortecimento da carga. É a ajuda que a própria carga dá, é uma autorregulação. Como eu falei, é uma característica passiva do sistema ali, desse sistema de potência. H é uma constante de inércia. Eu falo do H aqui em cima, aqui, ó. Ó, variação no consumo das cargas com a frequência, o D, né? É uma constante de amortecimento do sistema, característica própria. A gente coloca megawatts por hertz, que é o quanto de megawatts que é amortecido para cada variação de hertz. E o H, ele é constante de inércia. Por que ele é constante de inércia? Ele depende da inércia inicial do sistema e a potência base. Então, a inércia, ela tá ligada com a capacidade daquela turbina, que é uma massa girante, né, armazenar energia. Só que a gente tá falando de energia de giro, então ela é cinética, tá? Quanto maior o H, se eu tenho mais energia cinética, significa que quando eu tenho uma pancada de frequência, uma variação de frequência, essa frequência ela vai cair lentamente ou ela vai subir lentamente. Se a minha máquina for muito leve, né, ela tiver baixa inércia, significa que qualquer variação, ela vai fazer uma subida rápida, uma descida rápida de frequência. Ela vai gerar uma resposta da frequência com alta velocidade. Isso é importante, porque quanto maior a minha... Por exemplo, o professor falou lá de Itaipu, a inércia dele é muito maior do que de uma usina pequena, por exemplo, aqui de Juiz de Fora. Só que quando a gente divide pela potência base, os Hs eles são muito próximos. Lembra que ele falou sobre isso? Então, a referência que a gente tem da energia cinética pela potência base
do seus próprios sistemas, a gente vai ter um H em PU que é muito próximo. Agora, o H em si da usina de Itaipu, ela vai ser maior do que o H de uma usina pequena aqui em Juiz de Fora. Ou seja, ela varia menos, ela varia com menor velocidade, tem uma menor variação de velocidade. Ela cai ou aumenta mais lentamente, a resposta dela é mais rápida ou mais lenta do que de uma usina pequena, que ela não tem essa capacidade de segurar o tranco, vamos assim, por assim dizer, tá? Então, a constante de inércia é a energia cinética armazenada nas massas girantes. Quanto maior o H, o ΔF ele cai mais lento ou sobe mais lento, tá? Depende da entrada ou saída de carga. O ΔF, quando ele cai, é por causa de uma entrada de carga, tá? Porque a turbina vai ficar mais pesada. E quando ocorre uma entrada de carga, o ΔF, quando ocorre, na verdade, uma saída, né? Um corte de carga, a frequência ela aumenta, porque a máquina ela fica mais leve, então ela gira mais rápido, tá? E a gente tem o T aqui, ó, que é a constante de tempo do sistema. A constante de tempo, ela depende do H. Ué, a gente não tá falando de velocidade de decaimento de frequência. Então, o tempo, ele depende muito do H, que depende da energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior o H. Com isso, maior a constante de tempo, ou seja, ele vai variar menos, tá? Ele vai variar com cuidado, ele consegue segurar o tranco, como eu disse, tá? E aí a gente vai falar agora da regulação primária, que é o que o professor aborda, né, em vários slides, que eu não me recordo quais são, né, o Edmar aborda lá. E a regulação primária, ela vai ser a primeira defesa. Tipo assim, quando o sistema ele toma um susto de aumento de carga, né, de entrada de carga ou saída de carga, é esse primeiro susto ali que vai regular a frequência. Então é uma ação muito local, ela é pontual nas regiões, né? E ela é uma ação automática e ela é ativa, ela é feita por equipamentos que fazem essa correção. E o primeiro equipamento, né, é um modelo ideal. A gente queria que, quando ocorresse alguma variação de carga, a gente queria que ela voltasse para a frequência nominal que o sistema está operando. Se é 60 Hz, eu quero que volte para 60 Hz. Então, esse modelo histórico, o isócrono, né, que é um regulador histórico, ele é um integrador puro e ele vai levar a minha frequência, o meu erro de frequência para zero. Todo integrador é um eliminador de erro, tá? Em regime permanente. Então, variação de frequência ali, que é o sinal que sai, ele vai para zero. Esse é o modelo ideal. Só que o problema, ele é instável em paralelo. A gente fala também, ó, eu vou olhar até aqui, ó, que ele tem uma tendência de estabilidade pobre. O que significa tendência de estabilidade pobre? Significa que, embora ele leve o erro de frequência para zero, eu não posso ter vários operando junto. Todo acréscimo de carga tem que ser absorvido única e exclusivamente pelaquela unidade geradora existente. Eu não consigo dividir cargas por várias unidades geradoras porque eu não consigo colocar elas em paralelo. Porque o isócrono ele tem uma característica muito, muito interessante, que como ele é um eliminador de erro, ele quer engolir toda a carga que está entrando no sistema. Ele tem essa característica. O Edmar ele usava até essa palavra, né? Ele é guloso. Ele quer engolir tudo sozinho. Então, a estabilidade dele é pobre, porque imagina se eu colocar dois isócronos juntos. Os dois querem engolir essa entrada de carga, por exemplo, para corrigir o erro de frequência. Então, fica um puxando de um lado e outro puxando do outro. O sistema ele acaba ficando oscilatório. Então, isso é pobreza de estabilidade. Quando o sistema ele fica muito oscilatório e ele não consegue estabilizar em regime permanente, devido a essa tendência, né? O isócrono, ele tem essa característica. Então, ó, eu falo até aqui, ó.
vários isócronos, todos tentariam corrigir o erro sozinho, causando oscilações de potência e instabilidade de frequência. Então ele não é bom para isso, tá? Outra coisa, eu falei lá, ele é um mecanismo de pêndulo de Watt, ele pode ser modelado, né, pelo pêndulo de Watt, ou Watt, Watt, né, que é a massa girante, aquela bolinha lá que fica girando. Aí ele faz um diagrama, né, a cada valor de velocidade ou de frequência da máquina corresponde a uma posição do ponto B, o ponto B vai subindo. O súbito aumento de carga no sistema faz a frequência cair, e aí ele tenta retomar para a frequência que tava, para não ter essa queda, não ficar com essa queda, né, que é o erro de frequência no para zero em regime permanente. Aí uma coisa importante sobre o isócrono. A gente entende que a frequência no âmbito aqui nosso de sistemas elétricos de potência, a frequência da rede é um velocímetro do balanço de potência. O balanço de potência lá, a gente olha muito para a equação de balanço. O que ele está me entregando lá no final da equação de balanço? É um sinal de variação de frequência. Então, a frequência, eu vou estar falando que é um velocímetro desse balanço de potência que vai passar pela equação de balanço. Então, se eu tenho a potência caindo, significa... Se eu tenho a frequência, na verdade, caindo, né, variação de frequência menor do que zero, a frequência está caindo. Significa que a frequência nova é menor do que a frequência original. Então, significa que nós estamos consumindo mais do que gerando. Então, a gente teve uma entrada de carga. Se a minha frequência está subindo, ou seja, uma variação de frequência maior do que zero, significa que a frequência nova ela é maior do que a frequência antiga, que estava em regime permanente, significa que nós estamos gerando mais do que consumindo, ou seja, tem uma saída de carga, que é o que a gente fala que a massa girante ficou mais leve, tá? Então, isso é uma característica importante. Isso acontece com todos, né? Essa é uma análise de entrada e saída de carga, só que aí o isócrono ele vai ver assim, eu não quero que esse ΔF fique menor do que zero, nem maior do que zero, eu sempre quero que ele fique igual a zero. Então ele vai fazer de tudo para, mesmo que tenha entrada de carga ou saída de carga, ele vai jogar esse ΔF para zero, ele vai pegar a frequência nova e vai levar ela para igual a frequência antiga, não importa o custo que custar. Por isso que a gente fala que ele engole toda a carga, porque ele quer, como a gente tem que o velocímetro, que a frequência é o velocímetro do balanço de potência, quando ocorre essa variação, né, de potência, esse distúrbio na potência, ele vai tentar frear para não ter essa alteração da frequência. Então ele tenta ser guloso, tá? Porque ele quer que o velocímetro sempre fique ali a variação, né, fique em zero. Beleza. Acho que eu falei tudo sobre o isócrono, falei. O isócrono é uma entrada de carga integral, esqueci de falar isso, né? Menos K sobre S. O menos K sobre S não é entrada integral, é o integrador, tá? Aqui o PD, delta PD sobre S, que é o degrau. Aí vamos continuar aqui, ó. Falei que ele é instável em paralelo, então ele não dá para ser usado na vida real. Aí como que a gente resolve esse problema, né? Como a gente tem um modelo ideal, a gente vai para o modelo real prático. Quem que a gente pode pôr como modelo real para fazer essa estabilização da frequência quando há uma entrada ou uma saída de carga, tá? A gente vai usar o regulador com queda de velocidade. É isso e isso, os dois juntos, tá? Esse aqui é o regulador completo. Essa parte de baixo aqui, ó, é o governador, ou servo. Essa parte aqui é o estatismo. Mais pra frente, a gente vai separar esses dois blocos. E essa separação, ela é muito importante para turbina hidráulica, tá? Então a gente já vai abordar isso aqui. Então, o modelo real prático vai ser diferente do modelo do isócrono. O modelo do isócrono, ele era assim, ó.
a gente tinha o gráfico de potência pela frequência. E ele era assim, ó, uma constante. Então, essa aqui é a frequência vazio, e a frequência vazia é a própria frequência nominal, tá? É uma constante. Aqui a gente já tem o drup, né? O professor chama de drup. É onde vai entrar o conceito de estatismo. Aqui é frequência vazio, e aqui digamos que é uma potência nominal, ele vai ter uma frequência nominal, e a gente tenta levar essa reta para cima ou para baixo para operar, por exemplo, numa frequência aqui, um F0, que é a frequência do nosso sistema, tá? E aí, olha só, ele tem essa característica que é o estatismo. Eu vou ler aqui a definição de estatismo aqui, que eu peguei num documento do ONS. Ó, o que é estatismo? É a variação da velocidade expressa em porcentagem da velocidade nominal quando a potência da unidade varia de vazio a plena carga. Frequência nominal que é full load, né? É a frequência nominal. Tá? Mantendo-se inalteradas todos os ajustes do regulador de velocidade. Então, essa é a definição de estatismo segundo o ONS. E a gente tem a formulazinha, né, de como a gente escreve essa queda aqui. Por ser uma equação de reta, né, é bem fácil da gente fazer. Tá? É bem tranquilo. Vou ter aqui no meu resumo aqui. Vou pegar aqui, ó. Não tô a fim de ficar pensando muito. A definição aqui no gráfico, cadê? Aqui, ó. O estatismo é igual frequência vazio ou velocidade, tá? Menos frequência do sistema, né? Nominal, que eu quero operar, dividido pela frequência nominal. E aí a gente tem uma característica importante. No isócrono, qual que é a inclinação dessa reta aqui? Não é zero? Então o estatismo dele é zero. Isso significa que a regulação 1 sobre R dele é infinito. Isso é muito importante, tá? E aqui não. Aqui ele é diferente, tá? Aqui é em porcentagem. Ele não é igual a zero. Ficou feio isso aqui. Equação da reta, pronto. E é isso aí, é o estatismo. Então aqui existe regulação, porque o E é 1 sobre R, né, e vice-versa. E a gente pode escrever o R em PU, que eu escrevi aqui embaixo, aqui, ó, R é estatismo vezes frequência nominal sobre potência nominal vezes a potência básica, que é quando a gente vai passar para PU. Tá? Então a gente consegue achar. A gente tem o estatismo ou regulagem, esse R, né? Tem gente que confunde, a gente gosta de chamar o estatismo de E e o R de regulagem. Então isso aqui é a inclinação da curva F por P. E o que significa isso daqui? Para a gente operar em paralelo, a gente precisa sacrificar uma coisa. A gente vai sacrificar a variação de frequência. Então é a piorada que a gente dá para o sistema operar em paralelo. Isso nas palavras do próprio Ed Maia. A piorada que a gente deu para operar em paralelo. A gente não consegue operar em paralelo se a gente não tivesse erro de frequência em regime permanente, tá? E a gente tem o TG, que é a constante de tempo do servomotor governador, tá? Esse TG aqui embaixo. Então a gente chama esse bloco inteiro aqui de governador com estatismo. A parte de baixo é o governador e a parte de cima é o estatismo, tá?
tá? E agora a gente vai partir para uma outra coisa. Eu quero saber aonde que o regulador vai atuar. Ele atua na turbina. Eu tô fazendo controle de frequência para quem? Para uma turbina. E a gente tem dois modelos de turbina que a gente estuda, que é o modelo térmico e o modelo hidráulico. O modelo hidráulico ele tem um defeito. A gente vai corrigir. Mas por enquanto vamos falar dos modelos de turbina. O regulador, olha só o que ele fala aqui, ó, o regulador QV não gera potência. Ele manda um sinal de abertura ou fechamento de válvula para a turbina. A turbina que gera variação de potência. Então, esse bloco da turbina, ele vai entrar entre o regulador e o sistema. Lembra que o sistema é uma característica passiva? Então, a turbina é um equipamento, ela é ativa, né? Um atuador. Ela entrou ali no meio. Então, a gente tem um bloco do regulador QV que a gente acabou de ver aqui, ó, do que ele é composto. O bloco da turbina e o bloco do sistema. O bloco do sistema é esse aqui, que tem o D. Tá? E aí, vamos ver a turbina térmica. A turbina térmica ela é muito simples, né? A gente tem a entrada do sinal de variação, né, da comporta ali da abertura da válvula. E a gente vai ter o atraso do vapor, só isso. Então, a turbina térmica, que é esse bloco aqui. Deixa eu ir falando. Esse bloco aqui é a turbina térmica. E a gente tem esse T aqui que representa o atraso do vapor para encher a turbina. Então, ela é muito simples. E o TS representa a constante de tempo da turbina a vapor. E aí, no final, a gente tem variação de potência, né? Aí, variação de potência. Aqui, ó, variação de potência. Entra e sai variação de frequência no bloco da planta, né? Do sistema de potência. O que a gente está querendo controlar, tá? Então, uma coisa, um sinal vai complementando o outro. Aí, a turbina hidráulica também, a entrada dele é o sinal de abrir ou fechar, né, a válvula ou a comporta. E sai variação de potência. Só que ele tem um modelo diferente. A gente tem essa parcela aqui em cima, 1 menos STW, e 1 mais 0,5 TW, é um avanço e um atraso. Esse termo que está aqui no numerador, a gente chama de zero de fase não mínima lá em controle. Então, é um modelo matemático que modela uma característica muito importante que tem na turbina hidráulica, que é o efeito Ariete, uma resposta inversa. Porque o comando de abertura e fechamento da válvula é rápido, então a válvula abre e fecha, muito rápido. Só que a água que passa ali, a velocidade com que a água passa, ela é lenta. Então, embora eu mandei abrir bastante a minha comporta, a água tá vindo, na hora que ela chega, eu já vou precisar fechar a comporta porque, tipo, entrou água demais ou entrou água de menos na hora que eu fecho. Então vai ficar assim, o meu sistema fala assim, abre, aí tá vindo a água, aí ele abriu muito, porque ele tá assim, abre, ainda não atingiu. Na hora que a água realmente chega, ele ultrapassa a geração. Aí ele fecha, só que aí ele fecha muito, porque ele fica mandando sinal pra fechar. Aí a água vai diminuir os segundos mais à frente. Aí ele entende, nossa, abre. Então ele fica muito oscilatório, ele fica assim. Ele tem uma resposta inversa, por exemplo, para entrada de carga, tá? A frequência cai pra caramba e ela fica muito oscilatória. E essa queda, esse efeito chicote aqui, por causa dessa primeira abertura, que cada um tem uma velocidade diferente, chama efeito Ariete. E ele gera o Rocoff e o Nadir. O Rocoff é a velocidade de queda, ou seja, essa inclinação aqui, ó. Desse primeiro, essa inclinação, tá? E o Nadir é o ponto mais baixo. Se fosse saída de carga, né, ele ia fazer assim, né, a variação de frequência, né? Então seria ponto mais alto e a inclinação, né? A inclinação seria positiva, o ΔF positivo, maior do que zero. Então,
O efeito Ariete é uma característica da turbina hidráulica, por quê? Porque essa aqui é a modelagem matemática dele, para mostrar a velocidade da turbina hidráulica. Ela é diferente da turbina do vapor. O vapor é muito mais rápido, então ele não tem esse efeito de chicote aqui. Já na turbina hidráulica a gente tem. E o que gera isso daí, né? Qual que é o problema, né, desse efeito Ariete gerando esse Rohkoff e esse nadir? É uma instabilidade. Quando a gente usa somente o regulador QV, faz parte da regulação primária, a regulação primária ela vai ficar instável. Então ele vai demorar a atingir o regime permanente, porque o regulador ele é muito rápido, ele fica abre, fecha, e a resposta da turbina ela é lenta e contrária, então elas entram em conflito, tá? Por isso que tem essa instabilidade. E aí vem uma solução. Como é que a gente resolve esse problema de instabilidade? Da turbina hidráulica só, tá? Porque a turbina térmica não tem esse problema. A gente resolve esse problema através do estatismo transitório. O estatismo transitório ele entra dentro da regulação primária para resolver um problema do chicote ali, né? O efeito Ariete lá da turbina hidráulica, tá? Então, como a resposta inversa, que a gente acabou de entender isso aqui, como a resposta inversa causou essa instabilidade, a regulação primária das hidráulicas precisa desse compensador. Ele é um avanço ou atraso. Ele ainda faz parte da regulação primária. Então, qual que é a função dele? Eu acabei de falar, ele é um bloco avanço e atraso, vai amortecer o comando desse regulador. Então, ele vai fazer com que a comporta abra mais lentamente, na mesma velocidade da água, numa velocidade próxima da entrada da água, entendeu? Para poder evitar essa resposta inversa. Então, ao invés dele ficar assim, né, a resposta, ele vai fazer ele vai diminuir essa inclinação e o Rohkoff vai subir. O nadir vai subir. E aonde que eu ponho estatismo transitório? Lembra que eu falei aqui que essa parte, o numerador aqui, ó, era o estatismo e essa parte aqui era o governador? Eu vou separar os dois, eu vou botar o estatismo e o governador aqui. E no meio deles eu vou botar o transiente drup, que é o estatismo transitório. O drup é por causa do estatismo, porque ele é queda, né? Então a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter, ó, a parte do regulador QV, que é o meu estatismo, depois eu vou ter o servo, né, o governador, a turbina hidráulica, depois a gente vai ter o sistema aqui pra cá, e no meio dos dois eu vou ter estatismo transitório. Só isso, tá? Esse QV aqui, pra gente mexer com a velocidade dele, a gente abre no GRC. Lembra? No GRC a gente fazia aquele corte de velocidade que o professor falou? Eu queria que fosse tantos %. A gente abre lá no GRC. Generate Rate Constraints. Que tinha aquele gráficozinho lá pra gente ver o máximo e o mínimo, o corte e tal. A gente abre ele lá no GRC. Tá? É importante essa parte que a gente fez um trabalho sobre isso daqui, sobre essa abertura aqui do GRC. Ele que vai determinar, assim, qual que é a velocidade com que eu posso abrir a comporta, qual que é a velocidade boa para ele evitar esse efeito de chicote, que foi isso que ele pediu pra gente mostrar no nosso trabalho, né? Com a modelagem, né, do GRC, como que aquilo dali diminuiu o Rohkoff e o nadir, né? Diminui essa resposta inversa, deixando ela mais suave, tá? Então, o Rzinho aqui representa o estatismo transitório, o Rzão o estatismo permanente, tá? Um Rzão, o mesmo estatismo. O TT aqui, ó, é o transitório, é o tempo transitório. E aqui o TG, ó, tá vendo? É o tempo do permanente. E é isso. E o estatismo permanente, ele é um dado. O estatismo transitório a gente fazia com otimização, né? A gente jogava ela na FOB, tá? E aí a gente vem para a regulação secundária. E aí eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para complementar aqui. Eu falei, né, do regulador queda de velocidade é quando eu troco, né, para solução prática. Eu tiro
o isócrono, que é ideal, eu vou colocar agora o estatismo, né, o QV. Eu vou falar o que significa isso aqui. Ele é um mecanismo. O mecanismo é qual? O estatismo, que é a realimentação, esse 1 sobre R aqui, ó. E a matemática dele é que ele vai mudar a função de transferência que antes era um integrador, que eliminava o erro, para essa coisa aqui que não elimina o erro, ele deixa um erro de frequência. Então, o que isso daqui gera? Ele gera um erro de frequência em regime permanente, que é o drop, que é isso aqui, ó, essa quedinha aqui, tá? É isso aqui que ele gera. Então, aqui a gente tem que a gente usa nesse caso aqui do regulador de queda, regulador de queda de velocidade, quando ele existe, como é que a gente encontra qual que é a variação de frequência no regime estacionário? É a variação menos a variação de carga dividido pelo D, né, que é a característica de amortecimento do sistema, mais 1 sobre R, que é uma característica do regulador. Então a gente encontra o quanto que vale essa variação de frequência em regime permanente, já que ele vai deixar um erro de frequência. Ele deixa um erro de frequência aqui, ó. Ele deixa um erro permanente, tá? Então aí acabou essa parte da matéria. Vou gravar outro vídeo agora falando da regulação secundária.